Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Meus irmãos, é chegado o momento na nossa palestra de hoje. O nosso palestrante hoje é o nosso irmão Adelmaro Embuzeiro. Adelmaro é médium do Lar de Frei Luiz, trabalhador do Frei Luiz. Hoje ele trabalha na sala 11. É um irmão querido, estimado por nós, a quem eu agradeço por aqui estar. E o tema da palestra dele será o porquê da vida. Adelmaro, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Deus. Obrigado a todos. Boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre a nossa doutrina. Uma doutrina que nos conforta, que nos dá força, porque nos traz os conhecimentos que os Espíritos passaram a entender melhor o que é a vida. Jesus nos disse há 2000 anos atrás que no tempo certo nos enviaria o Consolador, e esse Consolador chegou através do nosso irmão Allan Kardec, que nos trouxe a visão do plano espiritual da nossa vida. E hoje, através desses entendimentos, nós conseguimos suportar melhor, principalmente, as dores, porque compreendemos a razão de sentir, de sofrer. O porquê da vida foi um tema que eu coloquei porque desde criança eu sempre me perguntei, como acredito que muitos de vocês tenham perguntado, por que nós sofremos e por que nós também estamos aqui e de onde nós viemos, e principalmente pela nossa natural curiosidade, que é fator do ser humano, para onde nós vamos. Muitos de nós, não entendendo as razões da vida, se perdem em caminhos cada vez mais tortuosos e que levam a mais sofrimento. Não adianta colocar a razão do nosso sofrimento culpando os outros. Se sofremos, algo fizemos que precisamos desse sofrimento para nos corrigir. E o Espiritismo nos explica isso. Então, através dos livros que recebemos, principalmente dos livros de Kardec, nós conseguimos juntar um pouquinho de cada coisa e é o que vou tentar passar para vocês. Então, nós vamos falar da criação até a perfeição. Nós vamos falar da individualização até a razão. E tudo começou com Deus. Só que o Deus que nos fez e criou esse universo, não é esse Deus de uma imagem que foi criada, pelo menos na nossa infância, na minha infância, daquele velhinho poderoso, com cajado na mão, a barba comprida, que era muitas vezes duro demais. Deus é, na visão dos Espíritos, a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas, mas nós ainda não temos maturidade para conhecer e entender a essência de Deus. Então, tudo começou com a criação do universo, com o já conhecido e famoso Big Bang. Nesse momento, Deus criou as leis da natureza, as leis da física, as leis da química, da biologia,
e também as leis morais que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, um capítulo inteiro dedicado a essas leis. Quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá. Está bem claro. Muito bom. Nos ensina muita coisa. Então, nós temos hoje o nosso universo, segundo a ciência, composto de 75% de uma energia escura, que não é visível, 21% de matéria escura, 4% de matéria normal, essa que nós nos movimentamos nela, e eu acho que a energia escura e a matéria escura seria o que Kardec chamou de fluido cósmico universal, que é a base primordial para a criação de tudo que existe no universo, desde energia até matéria. O fluido cósmico é a matéria-prima do universo. E aí foi criado o espírito. O espírito, na sua criação, é uma individualização de energia. É criado sem nenhum conhecimento, é criado sem nenhuma visualização. Ele tem que começar a aprender do início com uma criança recém-nascida. Esse espírito, para aprender, ele precisa usar a matéria como veículo de aprendizado. Para esse aprendizado, ele precisa de um corpo que possa servir de ligação com esse plano material, que Kardec chamou de perispírito, que é um corpo semifluídico, semimaterial, para aí, então, ele poder usar o corpo físico como instrumento de aprendizado. A linha da evolução, coloquei nesse gráfico para a gente ter uma ideia mais ou menos como é que ela acontece. Ela tem um início, no momento que é feita a criação, passa por um período longo e, ao final, nós temos os espíritos crísticos, que nós tivemos como conhecimento o nosso querido Jesus. Nesse caminho, o espírito ele passa pelos reinos mineral, vegetal e animal, onde ainda é chamado de princípio inteligente, não é chamado ainda, não é considerado ainda como espírito. Esse princípio inteligente, caminhando, nós vamos ver depois, cada passo desse, passa para o reino da humanidade, onde ele vai habitar os mundos em que vai adquirir os conhecimentos necessários para a sua evolução. Esses mundos são chamados mundos primitivos. Nós podemos lembrar o nosso tempo de Homem das Cavernas, né? Depois o espírito passa para o mundo de expiação e prova, que é o atual estágio da Terra, que, segundo os espíritos, está na finalização até o final desse século e seguindo para o mundo de regeneração. Depois alcança os mundos superiores. E, finalmente, nesse ponto, ele já passa a ser considerado como espírito. O princípio inteligente já adquiriu conhecimentos e individualização necessária para ser considerado como espírito. E, afinal, o final da carreira são os mundos espirituais, onde o corpo físico, a matéria, não é mais necessária. E aí nós temos os espíritos adiantados, os espíritos puros, os espíritos perfeitos. Então, nesse estágio, eles não precisam mais de matéria nem de corpo físico para completarem
a sua evolução. Bom, o espírito, no início, energia pura, ele se torna perfeito, sem formato. As brigas que nós temos muitas vezes por aqui, de sexo, de raça, de gênero, não existe. Só existe no plano físico. O espírito não tem forma, o espírito não tem cor, o espírito não tem raça. Ou seja, briga que não tem o menor sentido. E, finalmente, chegou a época de vir para a humanidade essas explicações e Kardec foi o escolhido para nos trazer esses conhecimentos. Através dos livros A Gênese, o livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a Terra se formou, segundo a ciência, há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, foi um aglutinado de matéria incandescente que, aos poucos, foi se esfriando, solidificando, dando condições para que a vida germinasse no planeta. E, no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão, pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos, apropriados ao estado do globo. A Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. Aos poucos, a composição da Terra foi se completando com a chegada de outros elementos vindos pelos meteoros, inclusive os meteoros de gelo que formavam e formaram a superfície líquida do nosso planeta. Então, hoje, nós temos a Terra formada com esses elementos: oxigênio, silício, alumínio, hidrogênio, sódio, etc. Lá no canto é a quantidade de cada elemento por tonelada do planeta. E o corpo humano também. O corpo humano ele é formado com os mesmos elementos que fazem parte do planeta, como deve ser em outros planetas, que talvez tenham composições diferentes da Terra e que formam corpos diferentes dos nossos. Então, nós temos o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o hidrogênio. Juntando isso tudo, nós tivemos o homem feito de barro, que é feito com os elementos do solo, e que são compostos, olha lá, oxigênio, 61%, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, e etc. São os elementos que formam o corpo humano. Só que isso somente não seria suficiente para que houvesse vida. Qualquer um de nós pode misturar um solo, formar um boneco. Para que houvesse vida, foi necessário que houvesse a junção do princípio inteligente a esse corpo feito, entre aspas, de barro. Poderíamos chamar de o sopro divino que dá a vida. No A Caminho da Luz, do Emmanuel, lá em 1938, Chico Xavier nos deixou algumas mensagens. Por exemplo, quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas
que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos da vida organizada. Então, a primeira participação do princípio inteligente, que também podemos chamar de princípio vital, é a atuação sobre os minerais. E André Luiz nos diz lá no livro Evolução em Dois Mundos, nesse reino, o princípio inteligente começou a desenvolver a atração, que faz com que os átomos se mantenham organizados, compondo cada mineral. Depois de milênios, esse princípio inteligente, para evoluir, para atuar sobre os vegetais. Segundo também André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o princípio inteligente aí desenvolve a sensação, passa a experimentar a vida, nascer, viver e morrer. E, finalmente, aqui, para vocês terem uma ideia de que os passos da evolução são feitos devagar, passo a passo, não se dá pulos na evolução. Isso aqui, por exemplo, são pedras, né? Pedra. São pedra. Parece, né? Mas é uma pedra que, na realidade, é um vegetal e que, em algumas épocas do ano, simplesmente florescem. Então, são organismos que estão quase que entre um reino e outro, entre o mineral e o vegetal. Assim como nós temos também nos mares os corais, que são o quê? Animais. Parece um vegetal, mas são, na realidade, animais. Os corais são colônias de animais. Para continuar a ganhar individualidade, o princípio inteligente passa dos minerais para os animais, para os vegetais e depois os animais. E aí nós temos alguns deles, alguns mais evoluídos do que outros. Não podemos comparar um inseto, por exemplo, com um cachorro, mas faz parte do processo cada vez o princípio inteligente receber como instrumento um instrumento mais especializado, que possa ser melhor aproveitado. E, finalmente, eu devo ter pulado um. Faltou aqui, não sei porquê, depois dos animais, veio os seres humanos. Não sei porquê, ficou fora de ordem. Com um organismo mais elaborado ainda, o princípio inteligente, já como espírito, recebe um corpo físico humano para ele continuar a desenvolver o seu processo evolutivo. E até chegar, vou voltar, até chegar à angelitude, que é o passo final da nossa evolução. Só que esse caminho é um caminho longo e é um caminho bastante difícil, é muito árduo. Pietro Baldi, na Grande Síntese, que é um livro bem conhecido, ele diz o seguinte: no transformismo evolutivo aparece primeiro a matéria, a Terra, move-se depois a energia, a luz. Nas cálidas bacias das águas, a mais alta forma evolutiva dinâmica concentra-se na potencialidade ainda mais alta de um novo eu fenomênico,
e nasce o primeiro germe da vida, na sua primordial forma vegetal, que se alestrou depois sobre a terra e ascendeu às formas animais, sempre ansiosas de subir. E aí começaram os animais mais rudimentares a aparecer na face da terra, animados pelo princípio inteligente, ganhando experiência, ganhando individualidade, e durante milhões de anos, com as moléculas se chocando, até que, com a combinação certa, surgiram os primeiros animais. Esses animais foram evoluindo, foram saindo dos oceanos onde foram primeiramente gerados, chegaram à Terra, dominaram a Terra, o tempo dos dinossauros, e chegaram aos mamíferos, que são os corpos mais inteligentes hoje no nosso planeta. Mamíferos de grande porte, que depois sucumbiram, até chegar aos primeiros humanoides, que receberam esse corpo para que os espíritos pudessem continuar seu processo de evolução. Há uma representação dos vários corpos humanoides que nós tivemos, uma redução, né? Porque eles foram evoluindo aos poucos, mas vocês podem ver que do Australopithecus, que era mais parecido com o macaco do que com o ser humano atual, até o homem moderno, que é o Homo sapiens, os crânios foram se desenvolvendo para receberem cérebros maiores que dessem mais condição de atuação do espírito para o seu aprendizado. Então, da inocência até a angelitude, nós podemos chegar lá de várias maneiras. Uma delas é ser amigo do chefe. A outra é trabalhando muito e servindo sempre. Os espíritos crísticos se apresentam em mundos inferiores com a Terra, em raras e altíssimas missões de sublime importância para a evolução da humanidade. O Espírito Áureo, no livro Universo e Vida. O momento da vinda do Cristo ao planeta foi um momento certo em que os seres humanos já estavam preparados para receber a mensagem e, a partir daí, terem um rumo para seguir. Nós temos que agradecer e tentar seguir os ensinamentos que Ele nos deixou. Porque nós teremos todos ser felizes, mas a felicidade não se ganha, tem que ser conquistada passo a passo. Temos a razão e temos a consciência. Unindo as duas, temos que tomar as decisões que nos levarão à felicidade. Com a condição humana, nós recebemos também o livre-arbítrio, que é o momento em que o homem passa a ser o senhor do seu destino, a fazer as suas escolhas e a determinar o seu destino. O Cristo nos mandou, aconselhou, exemplificou que temos que, na caridade e no amor, fazermos o nosso propósito de vida, porque aí é que nós encontraremos a felicidade. Mas por que sofremos? Sofremos todos nós, e sofremos alguns muito. Sofremos porque somos egoístas. Mas por que somos egoístas? Qual a necessidade do egoísmo? Então vamos lembrar, antes de nós sermos seres humanos, o princípio inteligente passou pelo reino animal. O reino animal, o egoísmo, ele pode ser considerado um fator de sobrevivência. Por quê? Não dá para você conversar com outro animal
e dizer para ele, vamos repartir essa comida, fica você com um pedaço, eu fico com outro, eu tenho que levar a comida para os meus filhotes, porque ele não vai entender. O negócio vai ser discutido no tapa mesmo. Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Então o egoísmo é para que no reino animal houvesse a condição de sobrevivência da espécie. Só que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 913, nos diz que daí deriva todo o nosso mal, o mal humano. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11, diz: o egoísmo é o alvo para o qual todos devemos dirigir suas armas. Porque de todos os defeitos humanos, eu acho que o egoísmo é o mais difícil de ser reconhecido. Porque algumas pessoas dizem assim, a vaidade não é, mas eu sou um pouquinho vaidoso, sim, mas não tem problema, não faço mal a ninguém, né? Ou sou orgulhoso, sou, porque é até uma posição, né, ter orgulho do que eu faço, até aceita. Mas se a gente falar que é egoísta, ninguém aceita nem um pouquinho. Mas na realidade todos nós somos ainda. Se não fôssemos, não estávamos aqui na Terra nesse momento. Então nós temos que aceitar para tentar mudar, porque senão o orgulho, a vaidade, a cobiça, a prepotência, a luxúria, elas todas, vou voltar, elas todas nos prendem ao passado que nós temos que nos libertar. Nós temos que seguir em frente. A ação e reação, que é a terceira lei de Newton, que no Espiritismo nós chamamos de lei de causa e efeito, nos explica por que o perispírito, que é o nosso veículo de locomoção entre os dois planos, ele registra todos esses defeitos em forma de desarmonia perispiritual. E enquanto nós não tivermos o perispírito completamente limpo, nós não vamos em frente. O nosso perispírito nos torna um corpo pesado. E o mundo é feito, o universo é feito de vibrações energéticas. Cada um de nós se situa numa faixa energética diferente dos outros. Quanto mais avançados, mais nos elevamos, mais vibramos, maior é a nossa intensidade. Para subirmos, temos que tirar esse peso do corpo. Tudo que nós fazemos fica registrado no nosso perispírito. Nossos atos e até os nossos pensamentos ficam registrados em nosso perispírito. Os atos e pensamentos inferiores causam um desajuste no nosso corpo espiritual. Os desequilíbrios registrados no perispírito são transferidos para o corpo físico, resultando nas doenças. A desarmonia do perispírito é que nos faz adoecer. E a doença é um modo do perispírito se purificar. Ele passa a doença para o corpo físico, que com a decomposição desaparece e limpa o perispírito. O Ramatiz dizia o seguinte: o corpo físico ele age como mata-borrão da alma. Ele chupa, ele absorve do nosso perispírito as imperfeições para que nosso perispírito possa se purificar.
Agora, e por que Deus permite o sofrimento? Porque a dor acelera a evolução. Nós precisamos da dor para parar e pensar, para não repetir os erros cometidos. A dor nos purifica. Como nos livrarmos definitivamente de todos os males e sofrimentos? Nós temos que atingir a condição do homem de bem, do homem atual, morrendo o homem do passado. Para isso, nós temos que sufocar o homem velho que ainda habita no nosso íntimo. E com isso nós temos que fazer o quê? Eliminar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ódio, a prepotência, a ira, a cólera, a gula, a preguiça, a cobiça, o ciúme, a vingança, a revolta, a avareza, a luxúria, a maledicência. O quadro acabou e aí não deu para botar mais. Mas temos tudo isso, gente. Para e pensa quem não tem um pouquinho de cada coisa dessa. Se não aceitarmos o que temos, não vamos corrigir. Eu vou corrigir o que está certo. E se está certo, nós não estaríamos aqui. Então, se estamos aqui, é porque temos que corrigir. Se não tudo, pelo menos a maioria disso aí. Como temos que fazer para botar em nosso ritmo? Olha aí, para a gente passar para o mundo de regeneração. Temos que ter compreensão, tolerância, esperança, honestidade, dignidade, sinceridade, justiça, respeito, fé, compreensão, caridade. E o resumo de tudo isso, a hora que nós tivermos tudo isso, nós vamos ter o amor que Jesus veio nos mostrar que era o que tinha que ser alcançado. Não esse amor que nós hoje matamos por amor. Quantos homicídios nós vemos? E ainda diz que foi por amor. Fazer o quê? Bom, tão dominados os sentimentos inferiores, praticando as virtudes, o homem de bem, que é o homem do futuro, surgirá abrindo as portas para uma condição superior de evolução. Tem uma trilogia, Força da Bondade, do Espírito Lúcio, escrito pelo André Luiz Ruiz, que é o médium. Ele dá uma mensagem muito bonita. Ele diz o seguinte: a ajuda invisível está sempre disponível aos que aceitam transformar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ambição, a cobiça, a luxúria, em adubo para o nascimento da árvore frutífica e fecunda. Pense nisso. As plantas deitam suas raízes no estrume e produzem frutos doces e flores com perfume. Faça a mesma coisa, desde que seus defeitos e erros sejam apenas o adubo para que seus ideais de bondade frutifiquem e perfumem a terra e a própria vida. Então, ao invés da gente ficar, eu sou isso, eu sou aquilo, não reaja. Use isso como força para plantar a árvore do bem. Nossa vida depende apenas de nós mesmos, de nossos atos e de nossas atitudes. A lei divina, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Essa é a lei, não tem como fugir. Pode demorar, mas todos alcançaremos. E é o melhor alcançar mais rápido, porque aí o sofrimento vai ser menor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, nos disse Jesus. Então, vamos seguir os ensinamentos do Mestre. Felicidade, todos devemos e merecemos, só que temos que fazer por onde conseguir. Que cada um de vocês leve a mensagem de Jesus em seus corações, procurando dentro de cada um corrigir os seus erros,
para que possam encontrar a felicidade que todos nós merecemos, mas não adianta ficar sentado esperando por ela. Temos que seguir em frente, buscando e alcançando. Fique com Deus. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.